E depois que saiu essa informação, muita gente perguntando: John, que história é essa que o técnico Fernando Diniz teria colocado o cargo à disposição? Vamos trazer todo o esclarecimento e a verdade sobre este assunto, até porque Pedrinho já bateu o martelo. Quero falar também sobre o Vasco almejar 2 reforços. Evangelos Marinax, que quebrou o silêncio. CBF define arbitragem para o jogo da Copa do Brasil. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo, botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante também para o crescimento do canal. O seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, obrigado pela sua inscrição. Esse vídeo vai em nome da Alfa, mas você pode realizar os seus palpites sempre com muita responsabilidade. Link do primeiro comentário fixado, seja Alfa, Alfa sempre um lance à frente. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, as informações deste dia movimentado e legítimo Clube do Povo. O fato é que a CBF já definiu a arbitragem para o próximo jogo, o compromisso que o Vasco tem pelas oitavas de final, jogo da volta, jogo da Copa do Brasil. Lembrando que o primeiro jogo foi 0-0 no estádio Rei Pelé, em Alagoas, e esse jogo agora, o empate, leva a decisão para os pênaltis e o Vasco precisa de uma vitória simples para se classificar para as quartas de final. No entanto, Rafael Claus é o árbitro do confronto para Vasco e CSA pelas oitavas da Copa do Brasil. O clube tem como objetivo essa classificação, até por conta dos valores, né? O classificado leva aí cerca de 4,7 milhões. Se o Vasco e a torcida, o objetivo é esse, conseguir essa classificação num todo, até então será quase 15 milhões em faturamento. Lembrando que o Vasco conseguiu 10 milhões durante as classificações até os playoffs da Copa Sul-Americana e mais aproximadamente 10 milhões até agora chegando nas oitavas de final da Copa do Brasil. Então é inegociável, não tem negociação uma eliminação. Já não basta a eliminação fechatória, vergonhosa na Copa Sul-Americana. É focar. Falando em focar, o Vasco que hoje, né, no treinamento, retornou aos treinamentos, também já estreando ali o novo uniforme de treino, lindo, muito bonito, novo uniforme de treinamento da capa. O Vasco que agora, comandado pelo Diniz, vai aí se preparando para a partida de quinta-feira contra o Internacional. O Vasco soltou toda a programação, treinou na parte da tarde de hoje, treina na parte da manhã durante esses dias e se prepara, se concentra na quarta-feira para o jogo de quinta-feira. Depois tem o treino da tarde na sexta-feira, já se concentra final de semana para o jogo contra o Atlético Mineiro, valendo pela 19ª rodada do Brasileirão. E é o seguinte, muita gente perguntando, porque durante essa segunda-feira, é claro que as críticas, as cobranças têm que acontecer, mas até aqui acabou surgindo uma informação que o Diniz teria deixado o cargo à disposição, que o Diniz teria ali uma situação de poder ser demitido, e a informação que nós temos, a última notícia bem esclarecedora, e até o GE confirma essa informação, tá? Que o Diniz tem total respaldo da diretoria. Diniz tem total confiança, apesar, obviamente, do momento muito ruim. Muita gente pergunta: John, será que o Diniz ele vai conseguir ter um trabalho longevo? Ele vai permanecer até o final da temporada? Hoje, por um motivo, eu vejo o Diniz permanecendo, até porque a multa rescisória é muito alta. Tem um lado também da confiança e do Pedrinho gostar dele. O Diniz teve tempo para trabalhar durante o período da data FIFA e da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Teve o elogio internamente, até porque por conta de um trabalho intenso, 2-3 horas de treinamento, repetições. O Diniz trabalha muito com repetições, passando ali a confiança para o grupo, melhorando o ambiente, motivando os jogadores. Mas, devido aos últimos o retrospecto nos jogos, essa confiança vem se perdendo. Os jogadores, obviamente, com a derrota de sábado, saíram cabisbaixo do Maião, e o Diniz vai precisar contornar tudo isso de uma maneira urgente. E a informação, né, sobre o Vasco não vencer a 7 jogos na temporada
mas o Fernando Diniz ainda tem total respaldo da direção do Pedrinho para seguir no cargo técnico do clube de São Januário. A confiança de que o time pode e deve render mais. Então, basicamente, hoje, se a galera perguntar, o Diniz pode ser demitido? No momento, não. No momento, o Diniz tem total confiança e credibilidade, tanto da diretoria, do departamento de futebol e também dos jogadores. E a expectativa é que o Vasco consiga, com o fator de estar jogando bem e muitas vezes a bola não está entrando, e começar os gols a acontecerem e o Vasco ter resultados. Essa é a expectativa. E o Pedrinho já bateu o martelo. O Pedrinho tem muita confiança no trabalho do Diniz. O presidente, que já elogiou durante os treinamentos diversas vezes a pessoas próximas, e agora acredita que é possível uma reviravolta, uma virada. Então é muito difícil. Então por isso que a gente deixou bem claro, bem esclarecido. Fim da linha para Diniz? A verdade. Então a verdade é essa. Diniz permanece no cargo, tem o respaldo, tem a confiança e longe de ter colocado ali o cargo à disposição. Beleza? Bom, e junto com a permanência do Diniz, a diretoria, essas são as notícias que a gente tem dessa segunda-feira, tá? O presidente tem um desejo de reforçar o time em duas posições, um zagueiro e um atacante de lado, e até a confirmação do GE. O fato é que muita gente tem perguntado, e aí o canal Atenção Vascaínos trouxe a confirmação dessa notícia. O Vasco está em processo de recuperação judicial. E o motivo da demora foi revelado. Tudo que é feito internamente precisa do aval do AJ, o administrador judicial. Então, se o clube quer contratar um jogador por 5 milhões de euros ou fazer alguma reforma no CT, tudo precisa de dinheiro e tem que ser justificado antes para o administrador judicial. Esse processo está atrapalhando as contratações. Então, é o Vasco dando satisfação. Aquele exemplo que eu dei recentemente, né? Você querer sair final de semana com a patroa, com a namorada, você não ter dinheiro, ir lá pedir um vale e para o patrão você ter que justificar, né? Por motivo desse vale, desse adiantamento. Então, assim, financeiramente a situação é muito complicada e o Vasco precisa dar essa satisfação para ter o aval ali do administrador judicial. Isso está emperrando. Até foi o tema do nosso vídeo pela manhã, né? O Vasco atrasando as contratações. Tá aí, tem a negociação com o Andrés Gomes, que até o momento, o dirigente do Rennes trouxe a informação, segundo o canal Detetive Vascaínos, que não houve um avanço para a vinda do Andrés. Existem as propostas de empréstimo com obrigação de compra, mas se não fechar com o Andrés, o Vasco vai precisar em outro mercado, em outro jogador, e assim, tão bom quanto, até porque o tempo está correndo, o tempo é contra o Vasco, e o Vasco precisa, a informação é essa, que a diretoria quer trazer um zagueiro, quer trazer também um atacante. Bom, não menos importante, para a gente fechar aqui o nosso giro de notícias, conto com o seu like, tá? Com o seu compartilhamento para 3 torcedores cruz maltinos, se inscrevendo no canal. Para a gente fechar, quebrou o silêncio o conhecido bilionário grego magnata Evangelos Marinakis ao jornal O Globo. Trouxe a informação: Evangelos Marinakis negou qualquer envolvimento financeiro com o John Textor na tentativa de recomprar a SAF do Botafogo. Segundo a nota enviada por seus advogados, o empresário grego, dono da rede multiclubes liderada pelo Nottingham Forest, não possui empréstimos, acordos ou qualquer tipo de parceria ligada ao clube carioca e da Eagle Football. Bom, já que o grego não está aí recomprando a SAF do Botafogo, eu acho que não custa nada, né? Uma ligação, um café, uma reunião, ver qual é, porque a situação está cada vez mais difícil em relação à parte econômica. Se não for um investidor, alguém que entenda do futebol, alguém que vá, claro, administrar o Vasco com muita responsabilidade, diferente que foi as outras gestões, o Vasco precisa sim, é uma questão de urgência. Então, acho que não custa, né? Uma ligação, um contato, uma reunião, para ver qual é, porque o Vasco está precisando. Tem que ter essa paridade. Hoje o futebol está muito exigente. Os times que subiram, por exemplo, como o Mirassol, já sobe organizado, estruturado. Quem está lutando na parte de cima está estruturado, está com dinheiro, está contratando bem. Acho que o Vasco tem que investir desde a raiz.
né? Já ouviu falar que você tem que cortar o mal pela raiz? O Vasco tem que investir na raiz. E onde está a raiz? Nas contratações, na organização, em você investir em bons scouts, de você mapear bem o mercado. Muitas vezes não estou falando de trazer jogador caro, mas você, por exemplo, o Igor Jesus, ano passado, chegou no Botafogo de graça e saiu por 120 milhões. Então tem como fazer futebol de uma forma inteligente, de uma forma ágil. E o Vasco é o que o Vasco está precisando em todas as esferas. Seja estrutura para reforma e ampliação de São Januário, seja investidores, seja patrocinadores, em todas as esferas. Galera, eu vou ficando por aqui para o vídeo não virar informação e acabar sendo opinião, mas eu agradeço demais pela sua moral. Conto com o seu like, BTB Esportes em todos os lugares. Saudações vascaínos. Um abraço e até o próximo vídeo.